Olá, meu amigo e minha amiga, quando a notícia é boa, eu adoro deixar vocês atualizados e principalmente quando a gente recebe no comentário, muitos inscritos aqui já reportaram que através dos nossos conteúdos eles conseguiram reverter situações que não tinham conhecimento. E a gente sempre fala, né? O INSS, para você lidar com todos os desafios, é necessário que você tenha conhecimento. Por exemplo, qualquer doença crônica, ela pode enfrentar desafios do INSS. Olha que nós vamos falar. Sim, pessoal, especialmente no que diz respeito ao acesso a benefícios de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Mas você fala, pô, a doença é crônica, é incapacitante, é degenerativa. Pois é. No entanto, quem sofre com essas doenças crônicas frequentemente se vê diante de desafios consideráveis quando vai buscar esse tipo de benefício. Qualquer doença crônica pode enfrentar obstáculos significativos no processo de concessão de benefício, tá? O que torna ainda mais difícil para os segurados que precisam aí de assistência do INSS no momento de fragilidade. A pessoa já está passando por uma situação terrível, tá? Eu recebo relatos aqui que, olha, infelizmente, o que eu posso fazer é trazer conteúdos aqui, mostrar caminhos, mas resolver o problema total, em casos que são muito graves, que está acontecendo muita injustiça, você aí deve procurar um advogado. Apesar de você ter o conhecimento que eu passo aqui, é necessário alguém te representar perante a justiça, por exemplo. Uma doença crônica, ela é caracterizada pela natureza persistente e longa duração e muito sofrimento, né? E muitas vezes ela não pode ser completamente curada, exigindo tratamentos contínuos e aqueles tratamentos de longo período. Exemplos comuns de doenças crônicas incluem diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, doenças cardíacas, doenças autoimunes, entre outras. A complexibilidade desses quadros clínicos torna a avaliação das condições da incapacidade um desafio também para o INSS, que necessita seguir critérios rigorosos para conceder benefícios a esses segurados. Mas quem tem que saber disso é os peritos, não é? Os peritos são médicos, ou não são? Eles não têm conhecimento sobre isso? Ah, mas eles não são especialistas, mas não precisa ser especialista. Ele tem um conhecimento lá básico, vamos colocar, sobre a doença. O especialista, ele vai a fundo. O especialista, ele vai lá minuciosamente. Mas o perito normal, mesmo que ele seja um clínico geral, ele tem conhecimento. O primeiro desafio enfrentado pelos segurados com doenças crônicas é a comprovação dessa incapacidade. O INSS exige que o segurado apresente laudos médicos que comprovem a impossibilidade de realizar atividades profissionais, o que pode ser um processo bem complicado. Muitas vezes os laudos médicos de assistentes do segurado não é suficiente, sendo necessário uma realização de uma perícia que é conduzida por um médico perito do próprio INSS. Quer dizer, você muitas vezes, como eu já falei em outros vídeos, você leva um laudo de um especialista que vem acompanhando a sua doença, a sua incapacidade, vem com tratamento, vem tentando novos métodos, remédios. E aí esse médico especializado, ele faz um laudo, aquele laudo mesmo, descrito, tudo, você entrega na mão do perito. Primeira coisa, provavelmente o perito não vai ler, a maioria deles. Segundo, esse especialista não sabe nada, quem sabe é o perito do INSS. Por isso que ele fala para muita gente, você não tem nada, isso aí dá para trabalhar. Dá para acreditar numa coisa dessa? Esse profissional, por muitas vezes, ele pode não ter acesso completo ao histórico médico do paciente, o que torna difícil uma avaliação precisa. Esse profissional é o perito do INSS. Além disso, a perícia médica do INSS, ela é realizada em um único momento, o que pode não refletir a situação do paciente com doença crônica. Muitas destas doenças apresentam períodos de agravamento e de remissão, com o paciente alternando entre fases mais controladas e outra em que a incapacidade se torna mais evidente. É aquele negócio, marca uma perícia para você e infelizmente, ou felizmente porque você teve uma redução na gravidade da doença. E infelizmente que o perito vai te pegar exatamente nessa fase, por isso que ele vai falar que você não tem nada. Aí você sai da perícia, dorme, no dia seguinte quando você acorda você não consegue levantar da cama. E aí? Mas ontem você estava bem, e hoje? Isso acontece constantemente, pessoal. O fato do perito observar o paciente apenas em um momento específico
pode resultar em uma avaliação equivocada, é o que eu acabei de falar. Consequentemente, o que acontece? A negativa do benefício. Outro problema enfrentado pelos segurados de doença crônica no INSS é a parte de burocracia. Para conseguir a concessão do benefício de incapacidade, o processo exige uma série de documentos, formulários e até a realização de exames médicos específicos, tá? O que pode ser extremamente desgastante para quem já está lidando com desafios da própria doença. Esse excesso de exigências, ele pode muitas vezes, e acontece, de desmotivar o segurado, que se sente impotente diante de um sistema que parece não levar em consideração a gravidade da sua condição. É assim que o segurado se sente quando tem um indeferimento, que está passando por uma doença grave, ou mesmo aquele que sofreu um acidente, uma lesão, que esteja incapacitando e o perito não reconhece. Além da burocracia, outro fator que contribui para a dificuldade no acesso dos benefícios é a resistência do INSS em aceitar que algumas doenças crônicas são incapacitantes. Em muitos casos, o INSS adota uma postura conservadora, onde só concede o benefício quando a pessoa é incapaz absoluta e permanentemente. Isso ocorre principalmente com doenças que à primeira vista podem parecer controláveis, como a hipertensão, a diabetes, sem considerar que, quando não tratadas adequadamente, pode levar a complicações graves e incapacitantes. É importante também destacar que algumas doenças crônicas, especialmente aquelas que afetam o sistema nervoso, a saúde mental ou causam dor crônica, muitas vezes não têm exames que possam comprovar a incapacidade de forma objetiva. Isso coloca o segurado em uma situação muito mais difícil, pois o INSS exige que haja uma prova contundente de que a pessoa não pode desempenhar a função do trabalho, o que pode ser complicado quando se lida com doenças invisíveis. Por exemplo, muita gente me fala da fibromialgia ou dos transtornos depressivos. É necessário, eu não sei nem se existe, eu não sou médico, exames específicos. A pessoa sente dor no corpo todo, mas de onde vem essa dor? Vai ter que fazer um check-up no corpo inteiro. Quer dizer, eu estou falando aqui, um leigo falando, sem conhecimento específico, mas o que eu acho. E aí? A doença distúrbio mental, que é uma dificuldade. Existe alguns que eu já ouvi falar que tem exame lá específico que comprova, sim. Mas e aí? Hoje está surgindo doenças, hoje as pessoas estão tendo problemas que muita gente, nem os especialistas conseguem dizer o que é. E aí, como é que fica uma pessoa numa situação dessa? Ainda além de sofrer, além de estar completamente incapacitado, ainda é chamado de mentiroso, indiretamente. Porque o perito, você não tem nada, isso é frescura, está dizendo que você é mentiroso. A falta de conhecimento por parte dos médicos peritos também é uma preocupação relevante. Embora o INSS disponha de médicos qualificados, precisa ver o que eles consideram qualificados para realizar perícias. Muitos desses profissionais não estão suficientemente preparados para lidar com a complexibilidade de doenças crônicas, especialmente as mais raras ou que envolvem múltiplos sistemas do corpo. Isso pode resultar em diagnósticos imprecisos, com o perito não levando em consideração o impacto real da doença na vida do paciente. Isso, por outro lado, argumenta que o papel, o INSS diz que é proteger a integridade financeira do sistema. Quer dizer, é melhor proteger a integridade do sistema do que proteger o segurado, tá? Garantindo que os recursos sejam distribuídos para aqueles que realmente necessitam, eles. Isso faz, entenderam? Isso faz com que a instituição adote critérios rígidos, buscando evitar fraudes, concessões indevidas. No entanto, esses critérios acabam dificultando o acesso ao benefício para aqueles que de fato precisam de um apoio financeiro devido à sua condição de saúde crônica. Outro desafio enfrentado para quem sofre de doenças crônicas é o processo após a concessão do benefício, porque o INSS realiza periodicamente novas perícias para verificar se o segurado ainda está incapacitado. Para quem possui uma doença crônica, esse processo pode ser muito problemático, porque muitas vezes a incapacidade, mesmo ela não sendo permanente, mas ela flutua ao longo do tempo. Isso pode levar a reavaliações injustas com a suspensão do benefício em momentos em que o segurado ainda precisa de ajuda, mas não está completamente incapaz. Além disso, a revisão constante de benefício causa um grande desgaste emocional, psicológico para todo o segurado, tá? Que já está lidando com doença, e a insegurança financeira, a ansiedade em torno da possibilidade de perder o benefício pode se agravar ainda mais, e o quadro clínico também.
Porque o emocional, ele mexe com o corpo todo. E se você já tem um distúrbio, a tendência é aumentar. Pelo menos, eu não preciso ser especialista para entender sobre isso, né? Gerando um ciclo vicioso de sofrimento. Eu já vi pesquisas comprovadas que o nosso estado emocional a nossa saúde depende muito do nosso estado emocional. Dizem que muitas espécies de câncer, elas são exatamente por quê? Pelo estado emocional. Pessoas que guardam muita mágoa, rancor, raiva, ódio, dizem que isso influencia, porque falam que todos nós temos célula cancerígena. Depende do tipo de vida que nós temos, que elas podem... Eu falei, eu não sou médico, mas eu já vi pesquisas com relação a isso. Então, um quadro como esse, que abala você emocionalmente, psicologicamente, segundo a pesquisa, pode fazer com que você tenha problemas maiores ainda. Outro ponto a ser considerado é a questão de um advogado, que eu falei, de um defensor público, de um especialista, que muitas vezes vai recorrer ao judiciário para conseguir a concessão do benefício. Embora o recurso judicial ainda seja uma opção legítima, é um processo demorado e muitas vezes oneroso, que pode ser aí um impeditivo para aqueles que já estão enfrentando dificuldades financeiras e de saúde. Existe a possibilidade, né, no caso na justiça, de uma tutela antecipada. O juiz, né, ele analisa, vê a situação de vulnerabilidade, o risco da subsistência desse segurado e da família, e que o INSS realmente não agiu de acordo, aí o juiz, mas ele não é obrigado, porque se for assim, todo o processo vai ser concedido uma tutela. A luta por um benefício no INSS, pessoal, é uma realidade enfrentada por muitas pessoas que sofrem de doenças crônicas, doenças degenerativas, até casos terminais, tá? Essa complexibilidade de processo, exigência de prova, caráter burocrático da instituição, fazem que muitos segurados acabam se sentindo desamparados. Além disso, o fato da doença crônica nem sempre ser considerada incapacitante pelo INSS gera um sentimento de injustiça, de falta de empatia pela parte da instituição, não reconhecendo a gravidade, tá? Já falei, o INSS, ele não concede. Isso eu posso falar, pelo conhecimento e dos anos que eu acompanho. O INSS, não adianta você ter a doença e chegar lá com laudos e falar, ó, ele tem a doença tal. Isso não concede o benefício, pessoal. O que garante, né, o que vai fazer com que você tenha a possibilidade de receber o benefício é a incapacidade que a doença está causando. Ah, mas a pessoa tem câncer, tá, mas a pessoa tem AIDS. Quantas pessoas portadores do HIV não trabalham normalmente, não tem um dia a dia normal? Existem aqueles que o coquetel já não faz mais efeito, aí é outra história. Ah, a pessoa tem câncer. Quantas vezes você não vê pessoas que trabalham aí e tem câncer e que fazem tratamento? Outras doenças. Como eu falei, eu não sou médico, mas a gente vê tudo isso. Eu tenho gente que eu conheço que tem doença grave, por exemplo, AIDS, e está trabalhando normalmente, tem uma vida normal. E você olha para a pessoa, você nem imagina, e ela é soro positivo. E aí? Se for só pela doença, essa pessoa tinha que estar encostada pelo INSS. Embora o INSS tenha o objetivo de proteger o dinheiro, de proteger não sei o quê, ele também, em primeiro lugar, ele deveria proteger quem mantém a instituição, que somos nós, contribuintes, trabalhadores, pagadores de impostos. Mas vocês sabem, né? Brasil. A falta de sensibilidade, a demora na concessão do benefício, a rigidez nas avaliações, quando tem avaliação, tá? Muitas vezes reflete o que é o INSS e em que posição está o segurado. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Vídeos como esse, conteúdos como esse, mostram não só desafios, mas ajudam você a entender essa máquina que é o INSS, como lidar com ela. Esse conhecimento ele é muito valioso, pessoal. Um vídeo de 10, 15 minutos vai fazer com que você consiga o seu benefício, tenha a possibilidade maior de conseguir o benefício, mantenha o seu benefício, recebendo seus pagamentos para pagar suas dívidas. Se caso a injustiça acontecer, quais caminhos que você tem que tomar, que estão aí à disposição para você. E todo vídeo aqui eu detalho diversos pontos que são importantíssimos, tá? Por isso, se você gostou aqui do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, para você receber todos os dias, em primeira mão, conteúdos relevantes e atualizados, tá? Você é que ganha com isso. Se você não ativar o sininho, é você que não vai receber o vídeo.
Eu não estou falando isso porque eu tenho algum ganho com isso. Quem ganha é você, meu amigo e minha amiga, que estão aqui comigo há muito tempo, sempre compartilhando, interagindo, sabe, dando força para o canal. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.